Contaminação do lago. Bactéria misteriosa mata centenas de peixes. Banho e pesca são suspensos. Novembro Azul, no mês dedicado à luta contra o câncer, saiba quais alimentos podem prevenir a doença. Em Bangu, ex-governadores do Rio são levados para presídio de segurança máxima. Garotinho esperneia e tenta resistir à transferência. Os fatos do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde para você. A presença de bactérias no Lago Paranoá começa a ser investigada pelos órgãos ambientais. A pergunta é: como foram parar lá? Centenas de peixes morreram e agora o banho e a pesca estão proibidos em parte do Lago Sul. Os peixes mortos foram recolhidos da beira do Lago Paranoá, na região da QL8 do Lago Sul. O problema é que os animais foram colocados em sacos plásticos um pouco mais acima da margem e foram deixados amontoados ali mesmo. Se na quinta-feira o mau cheiro já era difícil de suportar, nesta sexta a situação piorou. O Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM, e a Agência Reguladora de Águas, a ADASA, informaram que a causa da morte dos peixes está relacionada à presença de cianobactérias. Ontem elas foram as responsáveis por mudar a cor da água do lago. Hoje, alguns pontos do lago que estavam verdes amanheceram mais claros. O IBRAM e a ADASA informaram que a estação de tratamento de esgoto da CAESB está funcionando normalmente. Os órgãos ambientais ainda investigam as causas do aumento do número de bactérias. Por enquanto, a recomendação é que ninguém use as águas do Lago Paranoá na região entre as pontes das Garças e a Unestino Guimarães, nem para o banho, nem para a pesca. Mas o rastro de peixes mortos na margem do lago não incomoda muito quem vive com a pesca ou faz por lazer. A recomendação do IBRAM e da DASA não é a prioridade aqui. Se tivesse mesmo contaminado isso aqui, não existia peixe vivo. A gente pegou ontem aqui, por exemplo, muita gente pegou muito peixe aqui e peixe sadio. Eu mesmo comi um peixe ontem daqui. Por enquanto tá tudo bem com o senhor, né? Graças a Deus. Tomara que permaneça assim, né? E pelo menos 15 garis trabalham recolhendo os peixes desde ontem. Os sacos com animais mortos serão retirados hoje à tarde. Só então vai ser possível saber a quantidade exata de peixes prejudicados pela bactéria. E aqui ao meu lado, Cláudio Humberto. Cláudio, preocupante essa bactéria, hein? É muito preocupante porque, ao contrário do que disse aquele senhor na nossa reportagem, ele está sujeito a morrer. A cianobactéria pode ser letal ao ser humano. É só você dar um Google e fazer uma pesquisa, você vai perceber do que eu estou falando. O que é grave, minha gente, é que a ADASA, que é a Agência Reguladora de Águas, e o IBRAM, que é o Instituto do Meio Ambiente, Brasília Ambiental, não foram capazes, demonstraram com isso, que não foram capazes não apenas de monitorar as fontes de poluição do lago para impedir que isso acontecesse, como também foram irresponsáveis na divulgação das causas dessa poluição, apenas dizendo que ali não é área imprópria, que aquela área é imprópria para banho. É mais do que isso. Quem tomar banho naquela área pode, inclusive, vir a óbito, pode vir a falecer. Assim como os pescadores, as pessoas que consomem peixes ali recolhidos naquela área, também estão sujeitos a isso. A área é exatamente entre as pontes das Garças e Costa e Silva. É precisamente a região onde, não por acaso, está ainda lá, criminosamente, aliás, a estação de tratamento de esgoto da CAESB. Na nota que deram, tanto o IBRAM quanto a DASA dizem que a estação de tratamento da CAESB está tudo bem e tal. O fato é que, se você fizer como eu e der um Google ou ouvir especialistas, vai chegar à conclusão de que essa cianobactéria prolifera diante de dois fatores: nutrientes, que é a poluição exatamente decorrente do esgoto, e muita luz, que é abundante aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília. É abundante a luz e também, como se vê, também a poluição. Portanto, muito cuidado, evite mesmo contato sequer com a água entre essas duas pontes, das Garças e Costa e Silva.
É muito importante esse alerta. E olha, protesto de rodoviários deixa parte da população do DF sem transporte público. A categoria reclama da falta de segurança. Foram paralisadas as linhas que fazem Samambaia Sul, Norte e Recanto das Emas. O ato começou às 11 horas e acaba daqui a pouco à 1 da tarde. De janeiro a agosto deste ano, foram 278 roubos em ônibus só na região de Samambaia. No Recanto, foram 156 casos. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública. O sindicato promete reunir 400 ônibus ainda hoje, às 2 da tarde, em frente ao Palácio do Planalto, em mais um protesto. Realmente a situação muito complicada, né, Cláudia? Essa questão de assalto a ônibus, realmente, enfim, o governo tem que dar uma atenção maior. É claro que sim, é muito complicada, né? Mas eles não precisam fazer isso. Por que eles têm que paralisar o trânsito? Por que tem que atrapalhar a vida dos cidadãos? Isso é indesculpável, sem contar que esse protesto é combinandinho com os patrões. Eu estou sabendo disso. É uma informação, não é uma especulação, é uma informação. Os rodoviários, mais uma vez, estão mancomunados com os patrões para fazer movimentos de pressão contra o governo. No passado, não muito distante, essa pressão era para obter aumento, era aumentar o preço da passagem para que, com isso ali, eles tivessem aumento e os donos das empresas de ônibus aumentassem os seus lucros. Agora, é contra a questão da criminalidade que é crescente em toda Brasília, em todo o Distrito Federal. Essa manifestação, 400 ônibus nas imediações do Palácio do Buriti, é vergonhoso, né? Colocar todos esses ônibus lá, isso só é possível graças à autorização dos patrões. É preciso, a causa da denúncia e da luta contra a criminalidade é nobre demais para ser escamoteada, para ser contaminada, digamos assim, por esse tipo de conchavo entre patrão e empregado para atrapalhar a vida das pessoas e constranger o governo. Pois é, e como o Cláudio bem disse, o protesto vai ser em frente ao Palácio do Buriti. E diante das mudanças do projeto de lei anticorrupção na comissão especial, o Ministério Público reagiu e disse que a Câmara tenta desvirtuar a proposta que começou como um abaixo-assinado promovido pela própria instituição. Os procuradores falaram em ameaça aos agentes públicos e impunidade. A possibilidade de anistia ao Caixa 2, por exemplo, foi classificada como inaceitável. Uma coisa é certa, não há consenso entre os parlamentares e a apresentação do relatório final, que deveria ter acontecido ontem, acabou ficando para a semana que vem. 1h30 de espera e nem 16 deputados, número mínimo necessário para abrir a sessão, haviam registrado presença. Ao lado do relator do pacote de medidas de combate à corrupção, o presidente da comissão, Joaquim Passarinho, desistiu de esperar. Como nós não tivemos o quórum, vamos ficar aqui a manhã toda esperando. Está nítida a decisão, não são só 30, são 60, porque nós temos 30 suplentes, está dando a nítida que as pessoas não querem ainda votar. Nos bastidores, a avaliação é de que o relatório de Onyx Lorenzoni corre o risco de não ser aprovado como está na comissão especial. Muitos deputados estão insatisfeitos com o parecer final, que não prevê a possibilidade de processar juízes e integrantes do Ministério Público por crimes de responsabilidade. Nós não temos que tratar as coisas com 2 pesos e 2 medidas. Quem tem poder tem que ter responsabilidade. É nesse sentido que nós vamos avançar também. Alguns parlamentares avaliam que o relator apostou no toma lá da cá. Aliviou de um lado para receber em troca o apoio total do Ministério Público ao texto final do projeto. A discussão foi adiada para a próxima terça-feira. Quem defende a aprovação do pacote critica os atrasos na votação. Nós suspeitamos que existe uma manobra por parte de alguns partidos, de alguns deputados, para prolongar isso e para que isso não seja votado ainda nesse ano. Enquanto os deputados não chegam num acordo para aprovar as 17 medidas de combate à corrupção, no Senado um outro projeto polêmico avança a passos largos. A proposta que modifica a lei de abuso de autoridade já tem até data para ser votada no plenário, dia 6 de dezembro. A ideia de ressuscitar o projeto, engavetado desde 2009, partiu do presidente da casa. Autor da medida, Renan Calheiros, se irritou com a operação da Polícia Federal, que no mês passado prendeu 4 policiais legislativos e apreendeu equipamentos de contra-inteligência dentro do Senado. O ministro Teori Zavascki, do Supremo, suspendeu a operação.
Magistrados alertam para os riscos de alterar a lei, o que poderia até anular os benefícios trazidos pelo pacote anticorrupção. E afirmam que a votação da matéria é uma retaliação de Renan Calheiros a investigações contra parlamentares, como a Lava Jato. Ela vem sendo concebida de uma forma muito destrutiva para o Poder Judiciário. Ela vem como uma espada para a ação de juízes e promotores e policiais, principalmente nesse momento de crise no país, em que nós estamos atuando na apuração de fatos bastante graves envolvendo corrupção do setor político. O presidente do Senado nega interesse pessoal na proposta e cobra a participação das entidades que representam os juízes na discussão do projeto no Senado. Realmente é um assunto polêmico e esperar um consenso, né, Cláudio, nessas medidas de combate à corrupção lá no Congresso Nacional talvez seja algo muito difícil, né? Até porque muitos dos senhores parlamentares são investigados, a começar pelo presidente do Senado Federal e também vários dos integrantes da comissão que discutiu ou que discute esse projeto aí que já tem a lista 17 itens de combate para melhorar o combate à corrupção. Mas essa é uma briga que parece que todo mundo tem razão, né? A opinião pública, leiga e perplexa com toda a situação, fica sem entender por que é que todos os agentes públicos estão sujeitos a crime de responsabilidade e o Ministério Público e a magistratura não. Não entendo isso. Talvez seja necessário que representantes de ambos os setores, de ambos os segmentos, expliquem por que é que eles não podem ser processados como qualquer brasileiro. Então, acho que, vencida essa dúvida, o que a gente espera é que o Congresso Nacional aprove o quanto antes um projeto que, afinal de contas, dê instrumentos, não só ao Ministério Público e à polícia, às polícias, como também à Justiça, de punir adequadamente os crimes de corrupção cometidos pelos agentes públicos brasileiros. É isso, e o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso nesta quinta-feira, passou a noite em uma cela de 9 metros quadrados no complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio. Cabral foi preso por suspeita de desviar, imagine você, mais de 220 milhões de reais de obras públicas. O outro ex-governador foi transferido para o mesmo presídio, Antony Garotinho. E olha, ele tentou resistir e acabou criando uma bela confusão. Na saída do Hospital Municipal Souza Aguiar, muito empurra-empurra e gritaria. A Polícia Federal e bombeiros tiveram dificuldades para cumprir a decisão judicial de transferir o ex-governador para o presídio. Na maca, o próprio Garotinho também tentou resistir, mas foi contido. A filha e a mulher de Garotinho protestaram e não queriam deixar o ex-governador ser transferido. No mesmo presídio está o arqui-inimigo de Garotinho, o também ex-governador Sérgio Cabral, que foi transferido ontem à noite da superintendência da PF para o complexo penitenciário. Preso em casa, no Leblon, na manhã desta quinta-feira, Cabral deixou o local sob vaias de moradores. Cenas lamentáveis, né, Cláudio? E patéticas também, né? Cenas patéticas. Os familiares dos presos alegam que eles fizeram governos que combateram a criminalidade e que, por exemplo, foram nos governos de Garotinho e de Rosinha Garotinho que foi exatamente no governo desses dois que foi construído o complexo de Bangu, o complexo penitenciário de Bangu. E no governo de Sérgio Cabral foi quando foi implantada aquela UPP, que são as unidades de polícia pacificadora, que ocupou as favelas e prendeu muitos traficantes, muitos bandidos, etc. Essa gente toda está lá em Bangu, né? Isso é o que levou certamente o ex-governador Garotinho a dar esse pitir aí. Ele, de fato, perdeu a compostura, perdeu a dignidade no momento em que era transferido para a cadeia. E a seguir, veja como os alimentos podem ajudar na prevenção do câncer de próstata. O Band Cidade volta. Daqui a pouco eu espero você.